Vamos lá. Boa noite a todos, boa noite aos colegas de sala. Então, hoje eu queria refletir com vocês sobre esse tema meio complexo, que é o destino. Antes da gente entrar, né, nas abordagens filosóficas, psicológicas e teológicas, vamos começar pela definição simples, aquela que o dicionário Aurélio traz. Aurélio traz duas definições fundamentais. A primeira diz que o destino ele é o lugar para onde alguém vai, direção, rumo, caminho. A segunda, mais aceita por Aurélio, define destino como aquilo que é determinado pelas circunstâncias, pelas leis naturais, pela sorte, pelo fado ou pela fortuna. Entre essas duas definições, destino como caminho e destino como determinação, existe uma tensão que estrutura a nossa existência. E aí eu escrevi esse pensamentozinho aí, quando a professora pediu para a gente escrever no nosso caderno alguma coisa sobre destino. Aí eu escrevi isso e até mandei para ela no WhatsApp, essa frase que é uma provocação, né? O que se destina o destino, senão ao domínio do improviso, dividindo-se entre a realidade e o possível. E se na bifurcação me perder, é nela que vou me ter, mesmo que a única certeza seja a de morrer. À primeira vista, parece uma coisa gótica, né? Uma coisa meio fúnebre. Mas vocês vão entender daqui para frente que isso é profundamente humano. O destino sempre ele é atravessado pelo improviso, entre o determinismo e o livre-arbítrio. Existe um espaço onde toda a vida se desenrola. E é nesse espaço que nós vamos trabalhar hoje. O destino, o improviso, o ponto de decisão que existe no meio da nossa vida. Por favor, Thalia, slide 2. É o 2. Esse aí já é quase o último. Já. Enquanto ela tenta lá, eu posso falar um pouquinho sobre o slide 2. Então, é um mapa da jornada, que é simples, né? A gente vai refletir sobre o papel do destino, explorar como o destino, o improviso e a escolha moldam a nossa experiência, e integrar as perspectivas filosóficas, psicológicas e teológicas. Eu quero deixar claro para vocês que eu não sou defensor, tá, do livre-arbítrio absoluto. Eu não acredito que o ser humano seja governado exclusivamente pelas suas próprias escolhas. Eu não acredito nisso. E também não acredito que está tudo escrito, está tudo determinado. Eu não acredito nem no determinismo absoluto e nem no livre-arbítrio absoluto. Eu vou tentar provar para vocês que grande parte do que chamamos de decidir, na verdade, é uma reação condicionada. Por isso que eu vou pedir para vocês pensarem na sua própria trajetória. Onde vocês chegaram e para onde vocês querem ir. E que caminhos vocês chamam de destino? Pensem nisso, escrevam alguma coisa e a gente pode conversar depois sobre as conclusões que vocês chegaram. Então, nós vamos entrar nesse campo, primeiro, daquilo que é determinado. Slide 3, Thalia. O que já é determinado? Então, nós temos o seguinte. Primeira coluna que diz o que já está determinado.
a Terra não é um lugar seguro. O planeta em que vivemos não é um lugar seguro. Então, nós vivemos submetidos a forças naturais imprevisíveis. Chuvas, terremotos, furacões, vulcões, temperaturas extremas. Nós podemos ser extintos por um asteroide, como foram os dinossauros. No nível invisível, convivemos com vírus, bactérias, micro-organismos, como podemos viver recentemente com a Covid-19, que mudou o planeta inteiro em 2 anos. Ali, a natureza se impôs, mostrando o limite do destino. Catástrofes no Rio Grande do Sul, nas cidades do Sul, recentemente, a força da natureza mudando os destinos. O segundo determinante, a segunda coluna, são as escolhas de nossos antepassados, que determinaram as circunstâncias em que nascemos. Nós não escolhemos a nossa nacionalidade, a nossa cor de pele, a nossa família, o nosso tempo histórico, a nossa geografia. Todas essas variáveis moldam profundamente quem somos. A liberdade existe, mas dentro de uma fronteira já traçada. O terceiro ponto é que vivemos entre pessoas livres. E pessoas livres, embora possam escolher nos fazer o bem, muitas vezes escolhem nos fazer o mal. Escolhem nos ferir, nos prejudicar, nos limitar, nos trair, nos roubar. Então nós somos afetados pela liberdade alheia, algo também que não está ao nosso controle. É a liberdade das pessoas do ambiente que vivemos que também afetam o nosso destino. E por fim, o slide 4, por favor. Existem forças invisíveis que querem nos destruir, né? Então nós temos aqui, nas religiões, vão dizer que essas forças invisíveis são demônios, são espíritos maus que querem nos destruir. Na psicologia positiva, que nós estudamos no semestre passado, na logoterapia, né, com a professora Flávia, nós vimos que dentro de nós existem sabotadores, crenças que determinam, muitas vezes, as nossas escolhas, que nos travam, que podem até nos destruir, como foi os filmes que nós assistimos, né? E temos na filosofia moderna o fatum, que são aqueles fatos que não conseguimos explicar, ligado ao inconsciente coletivo. Eu poderia adicionar mais um quadradinho aí nesse slide aí, que temos um mundo digitalizado, né? Um mundo influenciado por modismo, os algoritmos. Então essas forças invisíveis, elas afetam o nosso destino e nada nós podemos fazer contra elas. Vamos para o slide 5. Bom, nós falamos sobre as forças que determinam, né, as 4 colunas que determinam o destino, e agora nós vamos olhar como que as 3 correntes pensam, né? Então a gente achou aqui na pesquisa que o Freud achava sobre o destino
que destino é nada mais, nada menos que a repetição. É aquilo que não elaboramos, retorna, se repete, disfarçado, reciclado em novos cenários. Se você tem um problema e não resolve esse problema, ele se repete. Então, o destino de Freud é o passado reaparecendo como se fosse o futuro. Para Jung, nós acabamos agora de ter uma aula com a professora Elisa sobre Jung, o destino ele não é repetição, mas é um chamado. Ele chama isso de self, que é a identidade mais profunda do indivíduo. O seu eu verdadeiro integral. O self é aquilo que você nasceu para se tornar. A individualização. Segundo Jung, esse processo de aproximação do que você realmente é vai criar a sua vocação interior. Então, você vai seguir essa vocação interior e vai criar o seu destino a partir desse chamado que você tem, dessa formação interior que você tem. A sua força de caráter, esse você que tem dentro de você, esse eu que tem dentro de você, né? Essa força dentro de você, ela vai te conduzir para você assumir essa vocação cedo ou mais tarde. E lutar contra essa vocação é lutar contra o seu destino. Na teologia, o destino ele é desígnio, ele é o propósito, ele é a soberania divina. Então a teologia traz a ideia que Deus governa tudo e que existe uma intenção maior, mesmo quando não entendemos nada. O desígnio é inevitável porque não se revela de imediato. Ele vai se manifestando ao longo da vida. Então, esses são os 3 principais pensamentos sobre destino. Slide 6, Thalia, por favor. Aí, nós chegamos aqui ao conceito sugerido lá na minha frase no começo, lá, do pensamento, de bifurcação. Que diabos é bifurcação? Bifurcação, que eu penso, é um ponto onde você precisa decidir entre morrer agora ou morrer depois. Mas aqui é importante entender, a bifurcação não é o livre-arbítrio. Por quê? Porque o livre-arbítrio ele vai tentar explicar que todas as decisões são escolhas livres. Mas nós já vimos aí, no estudo, que grande parte das escolhas humanas são apenas respostas automáticas de sobrevivência. Escolhas por instinto, e não são escolhas conscientes. A bifurcação, ela exige consciência. Só está na bifurcação quem já alcançou o autoconhecimento suficiente para saber aonde está. Quem se conhece, ele vai entender que precisa decidir. O morrer agora significa morrer simbolicamente. Abandonar uma crença, um comportamento, um padrão emocional, uma identidade, se transformar, transcender, encontrar um sentido. Tudo isso é o morrer agora. Eu penso que cada aula que nós temos nesse curso de psicologia, todo final de aula nós morremos e ressurgimos como pessoas melhores.
É você deixar para trás hábitos, costumes, manias. É sempre estar se renovando. E para se renovar, você precisa morrer. Você precisa abandonar. E morrer depois é adiar. É seguir no automático. É o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, sou feliz e agradeço a tudo que Deus me deu. Vou morrer depois. Vou seguir teimando. Vou seguir na insistência. Até que um dia acabe o meu destino. Aí tem um provérbio de Salomão que diz assim: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim o leva à morte. Toda escolha que parece confortável pode esconder uma armadilha. Nem toda escolha é boa. Muitas vezes ela nos leva a colapsos físico, emocional ou simbólico. Slide 7, por favor, Thalia. Então, chegamos aqui ao núcleo da existência humana. Nascemos, logo somos alguém. Morremos e logo seremos ninguém. Tem um comportamento de fala que existe na sociedade que geralmente julga as pessoas dizendo assim: ah, esse aí não vai ser ninguém, eu não gosto de estudar, ah, esse aí não tem uma profissão boa, ah, esse aí não está nem aí com a vida, esse aí não vai ser ninguém. Todo mundo é alguém. Se você nasceu, você é alguém. Não importa o que digam de você, o que falem de você. Você nasceu, você é alguém. E um dia esse alguém vai morrer. E ele vai ser esquecido. Por mais legado que ele deixe, escrito, trabalhos, a essência dele vai desaparecer. Então, a única coisa que é certa no destino é que nascemos e morreremos. E o que a gente vai fazer nesse período é o improviso. Então nós temos aqui: a vida oscila entre a morte e a criação, a mortandade e a lembrança da nossa finitude, e a criação é um impulso de se deixar um legado. Também oscilamos entre o serviço e a complacência. O serviço nos expande além do ego, e a complacência nos aprisiona no narcisismo. O destino não se cumpre pelo controle, mas pela transcendência. Não é fechando o punho ou abrindo as mãos, não é resistindo, é se rendendo à transformação. Vamos ao slide 8, Thalia, por favor. Então aqui nós temos aqui a dimensão teológica que vai criar todas as ideologias que passamos a defender como destino. A liberdade como dom e o fardo. Então, nós acreditamos que nós recebemos da divindade um dom e que nós precisamos viver esse dom, nós precisamos praticar esse dom, nós precisamos repassar esse dom, e que recebemos também um fardo. Esse dom vai gerar um fardo, é um peso você carregar esse dom
durante a sua vida, aquele fardo que você vai ter que carregar. Outro paradoxo é o da escolha. Você é livre, você escolhe, mas se você escolher mal, você vai viver sempre a culpa da consciência moral. Sempre vai ter a culpa do pecado, daquilo errado, né? E depois nós temos destino como prova. Se a pessoa está passando uma dificuldade, recebeu um diagnóstico de uma doença, ou perdeu o emprego, ela está passando uma prova. Deus está provando ela, para ela melhorar, né? Para ser refinado, para se tornar uma pessoa melhor. Então, todas essas ideias, independente se você acredita nelas ou não estou criticando, né? Cada um tem a sua fé, o seu caminho, o seu entendimento, todo mundo é livre, isso não é uma crítica a isso, mas isso ela vai formar as ideologias. Vocês vão entender no próximo slide, que a Thalia vai passar para a gente aí, o que essas ideologias são na nossa vida real. Então, nós aprendemos que algumas coisas são determinadas, nós aprendemos algumas visões sobre destino, nós aprendemos algumas ideias das religiões e aprendemos que a única coisa que é certa é a morte. E o Leandro Carnal, professor, historiador, filósofo, muito conhecido aí nas redes sociais, ele traz um pensamento muito interessante, que ele falou assim: não importa o quanto você morre, você será apenas um cadáver em forma. E nessa conversa que ele teve em podcast, ele falou várias outras frases, como não importa o quanto você ganhe dinheiro, você só vai ser um cadáver mais rico. Porque o que é inevitável é que nós vamos morrer. E todas essas ideologias que nós carregamos, se a gente for parar para pensar mesmo, nós arrumamos briga por causa de política, por causa de time de futebol, por causa de, de condições, de, de história, de geografia, de tantas coisas tolas, tantas ideologias bobas, né, que estragamos a nossa vida criando um destino pesado, carregando um peso que a gente nem precisa carregar, né? E aí a gente vai fazer a crítica aqui usando a música da Rita Lee. A Rita Lee fez essa música é uma crítica interessante, porque ela fala desde o arroz e feijão ao camarão, as ideologias do partido, as religiões, no final, um dia depois, tudo vira bosta, tudo vai se acabar, tudo vira nada, né? Então isso é uma crítica às nossas ilusões de achar que a gente pode dominar alguma coisa, ou que a gente pode interferir em alguma coisa, ou que podemos ser melhor do que alguém, coisas que, no final, tudo é como diz Salomão, vaidade por vaidade, tudo é vaidade, né? Abaixo do sol, tudo é vaidade, é correr atrás do vento, né? E aí eu vou partir para o último agora, esse é o último, né? Que é a síntese integrativa, que fala que o destino ele não é uma prisão. Você não está preso nesse destino. Esse destino não é uma cadeia que te aprisiona. Ele é um processo. Então, viva o processo. Apenas viva o processo. O destino é um processo em desenvolvimento. Ele está fluindo. Viva esse processo com felicidade, com alegria, buscando sentido, se aprimorando, porque você é um ser em construção. A bifurcação é uma oportunidade. Toda vez que você tiver a oportunidade
de morrer para renascer, morra. Deixe aquele peso que não interessa mais para você carregar, deixa de lado. Se transforme, se renova, renasce. Toda vez que tiver oportunidade, escolha renascer. Isso aí é a realidade, né? A nossa realidade é um palco de improviso. Então, toda a nossa vida, todas as nossas decisões, tudo que nós chamamos de destino, toda a nossa trajetória, todo o nosso caminho, é um palco do improviso. Nós estamos improvisando, por isso nós estamos vivendo. Eu acabo aqui com essa frase: o propósito se revela no instante que aceitamos a finitude e construímos o sentido, mesmo na incerteza da perda de controle. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço aí a paciência. E se vocês quiserem aí comentar, quiserem contar a experiência de vocês com o destino, estou aqui para ouvir. A professora Elisa também pode aí complementar aí e dar o seu veredito. Obrigado, pessoal, por esse apoio aí.